Olá, turma! Nesta semana, nós vamos dar continuidade às atividades da apostila. Então, o que vocês deverão fazer? Vocês vão entrar no link da escola e abrir este arquivo. Pegar a apostila, ler com atenção as páginas 32 e 33 e resolver todas as atividades das páginas 34 a 36 da apostila. Quando chegarem na página 36, vocês vão parar em raízes exatas e aproximadas. Para ajudá-los na resolução, assistam aos vídeos disponíveis nos links abaixo, onde tem o passo a passo, é só acompanhar. Também será postado no grupo da sala um vídeo meu com as orientações, que é esse aqui que eu estou gravando. Se mesmo depois de assistirem a todos esses vídeos ficar alguma dúvida, me procurem no particular. Então, o tema será notação científica. Aqui estão os dois links do Aprende Brasil, né, com as orientações certinho, ok? Então, voltando aqui ao tema, que é notação científica, lá na página 32 tem toda essa explicação. Então, o que é a notação científica? Em várias áreas, como na astronomia, na biologia, na física, na química e na matemática, os cientistas precisam empregar números formados por muitos algarismos. Para simplificar a escrita desses números, foi criada a notação científica, que utiliza potências de base 10. Então, pessoal, para que foi inventado aí a notação científica? É para a gente representar aqueles números que são muito, muito grandes, né? Então, eu transformo esse número em uma multiplicação de potência de base 10. Ou se também for um número muito, muito, muito pequeno, tá? Olha este exemplo. A distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência quilômetros. Então, aqui nós já temos uma noção, ó, do tamanho que é esse número, né? Se é 10 elevado à oitava potência, olha o tanto de zeros que nós vamos ter nesse número. A distância entre a Terra e a Lua é de 3,844 vezes 10 elevado à quinta potência quilômetros. Olha aqui também que número enorme, né, que nós temos aqui na distância entre a Lua e a Terra. Calculando as potências e as multiplicações nos dois casos, obtemos os seguintes números respectivamente. Então, olha aqui, nós temos, né, 149 milhões e 600 mil quilômetros, né, e 384.400 quilômetros. Observe que nesta última forma de indicar as distâncias, os números são formados por muitos algarismos e há o risco de, por engano, esquecermos algum algarismo ao escrevê-los. Assim, os números muito grandes ou muito pequenos podem ser registrados na forma de notação científica, que reduz a escrita e facilita a leitura. Na notação científica, os números são escritos como um produto de dois fatores. Um deles deve ser uma potência de base 10 e o outro um número igual ou superior a 1. E menor que 10. Veja alguns exemplos. Por isso que nós temos que direcionar a vírgula, né, na posição correta. Qual é essa posição que deve ser a vírgula? Ela deve ser em uma posição onde meu número fique igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, olha este número aqui, 13.000. Escrito em notação científica é. Então, nós colocamos a vírgula aqui entre 1 e o 3, porque aí nós temos 1,3, né? Vai ficar um número maior que 1 e menor que 10. E contamos as casas, né? Contamos as casas decimais que ficaram após eu colocar a vírgula. Então, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então, nós temos 1,3 vezes 10,
sempre temos que pôr a base 10, né? Elevada à quarta potência, por que 4 mesmo? Porque são as casas decimais que vão ficar aqui quando eu colocar a vírgula, tá? Observe esse outro número, ó, né? 23.487,75. Escrito em notação científica é. Então, essa vírgula ela vai ter que se deslocar até aqui, ó, entre o 2 e o 3. Por quê? Porque aí eu tenho um número maior que 1 e menor que 10, né? E o restante do número eu copio, eu não posso esquecer do restante dos números. Vai ficar 2, quantas casas eu tive que deslocar? 1, 2, 3, 4 casas, ó, eu desloquei a vírgula. Então, é vezes 10 elevado à quarta potência. Nós também podemos fazer isso com números muito pequenos, né? Números decimais como este aqui, ó. Neste caso, este número ele vai ter uma potência de expoente negativo, porque é um número menor, muito menor. Então, essa vírgula aqui, né, ela vai deslocar de uma tal maneira que esse número vai virar uma potência aqui de expoente negativo. E nós fazemos a mesma coisa, deslocamos até um número que fique maior que 1 e menor que 10. Qual será? O 7, né? 7,3. Para chegar até o 7, eu desloquei 4 casas. Como se trata de um número decimal menor que 1, colocamos aqui o negativo, elevado então a menos 4, tá? Então, vai ficar 7,3 vezes 10 elevado a menos 4. Anos-luz. A anos-luz é uma unidade de medida de comprimento usada para determinar as distâncias entre astros, planetas e galáxias. É definida como a distância que a luz percorre no espaço durante um ano. Como vimos, a astronomia é uma das áreas em que comumente se emprega a notação científica para representar números muito grandes que, por vezes, são difíceis de serem lidos. Por exemplo, considere o número que representa a distância de um ano-luz, expresso em centímetros, metros e quilômetros. Então, olha o tamanho desse número em centímetros, olha o tamanho desse número em metros e olha o tamanho desse número em quilômetros. Se escrito como potência de base 10, esse número fica da seguinte forma, respectivamente. Então, vamos lá? Este primeiro número aqui, onde nós temos que pôr a vírgula? Aqui, não é? Entre o 9 e o 4, para ficar um número maior que 1 e menor que 10. Para eu colocar essa vírgula aqui, quantas casas eu tive que aqui andar, ó, que voltar, né? Tive que voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, como vai ficar a minha anotação científica deste número? O 9, todo o restante dos números, né? Porém, neste caso, como os zeros estão no final, não preciso colocar, tá? Se tivesse aqui os zeros entre a vírgula e o número, sim, a gente coloca. Mas no final não precisa. Basta que eu conte certinho aqui as casas decimais que ficaram. Então, vai ficar vezes 10 elevado à 17ª potência em centímetros. Em metros, vou fazer a mesma coisa, contando as casas decimais, nós teremos aqui 9, todo esse restante dos números, vezes 10 elevado à 15ª potência metros. Ou em quilômetros, né? 9, todo esse número aqui, vezes 10 elevado à 12ª potência quilômetros. Alguns prefixos também são utilizados para facilitar o uso das potências de 10, quando associadas a uma unidade de medida, como consta na tabela a seguir. Então, nessa tabela aqui, nós temos uma potência, a ordem dela, o prefixo e o símbolo, tá? Então, se eu tenho aqui 10 elevado a 1, a gente chama de dezena, né? Que vai dar 10. O prefixo é deca e o símbolo é dá.
10 ao quadrado seria 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, nós chamamos de centena, o prefixo é hecto e o símbolo é o H, certo? 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. 1000, a ordem é milhar, né? E o prefixo é o quilo, não é verdade? Nós falamos que 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Então, o símbolo vai ser o K. 10 elevado à sexta potência vai dar 1 milhão, né? Então, nós vamos utilizar aqui a ordem milhão. O prefixo é mega e o símbolo é um M maiúsculo. 10 elevado à nona potência vai dar 1 bilhão, né? A ordem bilhão. O prefixo é o giga e o símbolo é o G maiúsculo. 10 elevado à 12ª potência vai dar 1 trilhão, o prefixo é tera e o símbolo é um T maiúsculo, tá bom? Temos também agora as potências, né, negativas, né, de expoente negativo. Então, 10 elevado a menos 1, a ordem é décimo, porém aqui vai ser o prefixo deci e o símbolo D. 10 elevado a menos 2 vai dar centésimo, né, que vai dar aqui uma fração, 1 sobre 100, vai dar centésimo, prefixo cente, o símbolo C. E assim por diante, tá, pessoal? Bom, depois então vocês terão as atividades para fazerem, né? Vamos fazer aqui as atividades até o finalzinho aqui, né? Chegou nessa parte aqui, pessoal, vocês param na letra C e aqui não precisa fazer, tá bom? Ó, eu quero que vocês, caso tenha qualquer dúvida na resolução desses exercícios, não deixem de me procurar. Eu vou ficar à disposição de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.